E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre acontece alguma coisa. E ontem nós tivemos uma notícia interessantíssima. Um cavalo de Troia, como a imprensa chamou. Mais um imposto foi criado. E além disso, não é nada tão ruim que o PT não possa piorar. O PT já tem mais planos para a reforma tributária quando ela chegar ao Senado. Senhorita Gleisi Hoffmann e a Simone Tebet tem algumas coisinhas para falar, a gente vai comentar. Além disso, vamos também comentar sobre a festa no centro. Acabou o Centrão, acabou o Centrão. A Vera Magalhães agora trata como centro, deixaram de ser antidemocratas, né? Já abandonaram o Bolsonaro. E eu quero comentar sobre, inclusive, mudanças ministeriais. O senhor Marcos Pereira, do Republicanos, está, sim, sedento por um espacinho no governo. Inclusive, comentamos até ontem dele, deputado Zucco. Tá com problemas aí, parece que vai ser perseguido pelo Marcos Pereira. Então, muita coisa pra gente comentar. Depois, gente, tá ali a foto de Bolsonaro, porque não é por nada não. Talvez Bolsonaro esteja mais certo do que ele mesmo imagina. Quem diz isso não sou eu. Acredite que você achou que é mentira, mas vocês vão ver ao longo do vídeo. Quem diz isso é a Rede Globo. A Globo soltou uma nota aí que vai na contramão do que os torcedores da Globo News vêm afirmando sobre a reforma tributária. Eu acho que são alguns pontos assim meio complicados que inclusive colocam por terra o discurso do PT, né, que defende o trabalhismo, né, o emprego de carteira assinada. E parece que a reforma pode atrapalhar esses planos. Enfim, já falar sobre isso, falar sobre o imposto do pecado, que enfim teve o tal destaque, mais algumas coisinhas, algumas movimentações engraçadas. E eu achei uma postagem ontem de um jornalista especializado na área econômica, que é um vale a pena ver de novo, somado às discussões da reforma que eu acho que estão muito relevantes. Ainda quero falar do Dilma, mais umas confusõezinhas, e se der tempo lá no fim, uns assuntos variados de Brasil. Eu não sei do Dilma, não sou óbvio, né? O Dilma não tem como trazer notícia boa, mas vamos começar já com essa. Reforma tributária. Emenda Cavalo de Troia autoriza estados a criar novo tributo. Mais um. Eita, poxa. Mudança atendiam a diversos pedidos e setores e até mesmo o governo Lula. Tinha que ser, né? Mas tá lá. Reforma tributária. Aprovaram aí, na clara da noite, na surdina, uma emenda com um monte de coisa dentro. E aí, ó, autoriza agora estados e o Distrito Federal a criarem um novo tributo local para financiar investimentos até 2043. O estado que tanto sabe gerenciar, né, o dinheiro do pagador de impostos, agora o estado vai tirar mais um pouquinho para investir daquele jeito que vocês conhecem, em obras que nunca terminam, em diversas coisas. A autorização foi incluída na emenda aglutinativa apresentada em plenário durante a votação. Essa emenda atendia a diversos pedidos de setores e até mesmo do governo Lula. Apelidada de Cavalo de Troia, tem 34 páginas, e artigos que beneficiam de igrejas a montadora de automóveis. Vocês viram aí recentemente, né, aquele pacote para venda de carros. Teve aquele... Postergaram, né, um tempinho, mais uns 300 milhões, que no final do dia acabou indo aí para o mercado de locadoras. E eu fico pensando o que mais tem nessa reforma tributária. Enfim, eu acho que quando chegar no Senado, eu pelo menos espero que a discussão se intensifique um pouco mais, que possa ser melhor esclarecido o que está sendo dito. Aí veja. Permite, por exemplo, que governadores criem uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados que são produzidos nos seus estados. Esse tipo de contribuição até agora era prerrogativa da União. Para o tributarista Luiz Bichara, do escritório Bichara Advogados, a emenda cria uma competência constitucional nova, dando autorização para que os estados criem tributos novos. Seria, diz um descompromisso da própria PEC, aprovada na Câmara com a manutenção da carga tributária. Certamente, estamos diante de um dispositivo que vai onerar exportações. A menos estados poderão tributar com essa nova contribuição petróleo, energia, minério, ressaltou. Mas é isso, foi um grande avanço para o Brasil. Errado era Bolsonaro e os deputados que queriam mais diálogo. Pô, deixa para votar em agosto, que pressa é essa, né? Mas tudo bem, todo mundo narrado. A extrema-direita maluca, né? Vamos ficar quieto, vamos fazer o L. Aí vem o Lira. O texto pode ser melhor, né? Pode vir melhor do Senado. Será?
Senado, do Pacheco, que o PT reina. Aí tá ali o Lira, né? Não, é certo, né? Nós não temos esperança, o texto tende a ser modificado. E se quando retornar à Câmara dos Deputados, nós analisaremos com todo respeito as mudanças que o Senado vem a fazer. E aí, se você se pergunta, o que é que o Senado... Será que o Senado vai derrubar o IPVA verde? Será que vai tirar o imposto do pecado? Pelo menos mudar o texto, porque tá horrível. E eu já adianto o destaque. O destaque, com certeza, ele não mudou o texto. Se o destaque venceu ou não, vocês vão entender porque tem uma certa confusãozinha. Mas vamos lá. A Folha de São Paulo já nos conta que o PT não desistiu do plano, que é o plano da Tebet, que ela já tinha anunciado lá atrás, que é o plano da Tabata Amaral. E aí a Folha diz que governistas agora defendem reforma sobre patrimônio e renda. Patrimônio, sim. Você teve tanto sofrimento para juntar uma besteirinha, né? Conseguir comprar alguma coisa. Não, vamos ter que ver isso daí, né? A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, disse que a PEC, né, é um avanço, mas defendeu que a próxima discussão sobre o tema envolva patrimônio e renda. Até aí já preocupa, só que fica pior. Por quê? No geral, foi muito importante aprovar. É um tema histórico que há muito tempo o Congresso discute e nós precisávamos desta reforma que simplifica o sistema e vai ter um impacto no preço dos produtos para o consumidor. Mas ainda não é a reforma sobre patrimônio e renda, que eu acho que é a que traz justiça tributária, disse ela ao painel. Justiça tributária. Esse termo não é aleatório. É o uso da tal extrafiscalidade. Você utilizar de tributos para você conseguir fazer mudanças na sociedade. E aqui ela está em busca, né, de justiça social, né, justiça tributária. É por essas e outras ideias que eles propuseram, por exemplo, o cashback, né? E vocês viram, graças a Deus foi derrubado, aí espero que não volte. Que a turma, uma coisa é você fazer um cashback, um retorno para os mais pobres. Outra coisa é você começar a colocar critérios como a depender do gênero, disso, daquilo outro. Você pode ter um retorno maior, um retorno menor. Justiça social dentro da reforma tributária. Uma reforma que deveria ser econômica. Adianta explicar? Não adianta. Não adianta porque o errado é Bolsonaro, o errado é quem questiona, não adianta questionar. Aí, diz assim, ó, o Brasil tem um desvio. Hoje a tributação de consumo no Brasil é 50% do PIB. Nos países desenvolvidos, a tributação de consumo é baixa e de patrimônio e renda é 50% a 60%. Eu não acho que seja isso não, viu, Gleisi? Aqui na Austrália, pelo menos, não é. Não é mesmo. 50%? 50%? Rapaz, a Gleisi está sentindo o drama, né? Tributar a renda 60%. Tu ganha, vamos pensar, tu ganha R$10. 6 vai para o governo, segundo a Gleisi Hoffmann. 60%. Eu quero saber que país é este, mas tudo bem. Para fazer justiça tributária, tem que ser em cima de patrimônio e renda. Confia. Aí vem a Simone Tebet. Ao falar sobre o tema nesta sexta, Simone Tebet também indicou a possibilidade de discussão sobre a reforma ao longo do segundo semestre ou no ano que vem. Ou seja, eles vão discutir, vão levar o assunto, já estão preocupados, o PT já está pensando, eles vão tentar avançar com diversas agendas ideológicas numa pauta que deveria ser técnica ou pelo menos focada nos aspectos econômicos do país. Aí você se pergunta, né? Muita gente falou, pô, como é que uma reforma dessa passou tão rápido? Será que foram as emendas? Não foram. O Padilha não mente, ele diz, ó, Alexandre Padilha nega que liberação recorde de emendas tenha ligação com votação da reforma tributária. Não foi. Não foi. Quase 7 bilhões e meio, não tem nada a ver com a reforma tributária. É porque o Lula queria fazer uma festinha, né, do mediano, teve aí São João, né, pós-São João, sabe como são as coisas, dar uma força aí para os estados, mas talvez, já que não foi para a reforma tributária, possa ser para o CARF. Câmara aprova projeto que favorece governo em votações no CARF. Tem muita gente que vai para alguns embates, e aí na hora que tinha um embate com o governo, para pagar a multa, não paga, etc., ficava empatado, quem ganhava era o povo, né? O povo, as empresas, etc. Agora,
o voto de Minerva tá com o governo. Ou seja, na hora que empatar, o governo fala, tu é culpado, pague. Você é culpado, pague. Simples assim. Tanto que você vê no subtítulo, ó. Proposta retoma chamado voto qualidade, que atribui a conselheiro indicado pelo fisco o voto de desempate. O governo espera aumentar a arrecadação com a medida. Né? Aumentar a arrecadação é tirar dinheiro do pagador de imposto. Simples e direto. Vamos continuar. Republicanos discutirá futuro de presidente da CPI do MST após o recesso. Do mesmo jeito que as emendas não tem nada a ver, nada a ver, sabe? Com a questão da reforma tributária. O Zucco está votando de acordo com princípios cristãos, também não tem nenhuma conexão com estar sendo perseguido pelo Marcos Pereira. Não, o Marcos Pereira está fazendo isso é porque é uma questão política, né? Já que é do partido, tem que votar do jeito que ele quer. Porque é assim que as coisas funcionam. Não é perseguição. Aí você vê, ó, a direção nacional dos republicanos convocará os 3 deputados que votaram contra a reforma tributária para prestar esclarecimentos. Zucco, o presidente da CPI do MST, está entre eles. Além disso, o republicano está indo para cima ainda de Messias Donato, do Espírito Santo, e Euclides Petersen, de Minas Gerais. Não sei porquê, mas parece que são pessoas aí mais à direita, né? Porque o Marcos Pereira não ia estar perseguindo alguém de esquerda. O Marcos Pereira sabe como é, ele está fazendo de tudo para ajudar o Lula. Aí você se pergunta, mas pelo quê, rapaz? Será que o Marcos Pereira quer subir na carreta furacão? Bom, o que vem indicando a turma do Estadão. Centrão exige mais ministérios por voto aliado ao governo Lula após a reforma tributária. Veja quais. Deputados querem um aceno concreto do governo com a entrega de ministérios ao Centrão para garantir votação de projetos de lei de interesse do Ministério da Fazenda, como a questão do CARF, que teve a votação e foi aprovado. Então, acho que o governo atendeu o pedido do Marcos Pereira e da turma do Centrão. O clima interno na casa era de que a votação do CARF seria adiado para agosto, não pela resistência ao mérito do texto, mas principalmente pela dificuldade na articulação política do Palácio do Planalto com atraso na entrega de cargos e a liberação de emendas. Em votação histórica, a Câmara aprovou na noite desta quinta-feira a reforma tributária. Aí veja só. O clima, no entanto, melhorou, apesar de ninguém cravar que o PL será votado. E o PL foi votado, o do CARF, de acordo com relatos ouvidos pelo Estadão Broadcast. O governo mostrou empenho nos últimos dias em resolver os problemas pactuados, atendendo principalmente União Brasil, republicanos e o PP, o famoso Centrão, que vem deixando de ser Centrão. Quem diz é Vera Magalhães. Ontem, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, se reuniu com os principais líderes partidários da Câmara para resolver as insatisfações. Mas eles querem sinalizações mais concretas do Executivo. Um dos ministérios em negociação é o Ministério do Esporte, que seria destinado aos republicanos. O partido comandado por Marcos Pereira vem resistindo a ocupar espaços no primeiro escalão por causa do Tarcísio, filha da legenda e considerado competitivo para 2026. É o interesse do Marcos Pereira. Ele não está nem aí, não tem agenda, não se preocupa com o Brasil. Ele tá aí, o negócio dele é surfar onda. A saída para evitar associar sigla ao governo petista seria indicar o nome da cota pessoal, que não seja necessariamente um parlamentar. O deputado Silvio Costa Filho, próximo a Lula, tenta se cacifar para o cargo, mas o partido resiste a indicar um filiado. Está resistindo, né? Mas está quase sendo seduzido. Por outro lado, o Zucco está sendo perseguido. Vai ter que agora explicar porque votou contra a reforma. Por quê? Porque foi contra o Lula. Como assim você é contra o Lula? O Republicanos é base do Lula. Você não vota não, você é base do Lula. Como é um partido que não cabe ter pessoas à direita dentro. Ministra Damares, o Mourão, o próprio Zucco, eles deveriam sair. Já falei, então beleza aí, Marcos Pereira. Daí deixa a gente pegar o barquinho e ir embora. Tá mais do que claro, hoje o republicano se tornou a base do Lula. Quem foi que trabalhou pelo PL 2630? Foi o Marcos Pereira. A urgência não teria passado se não fosse o Marcos Pereira. Várias votações só estão indo por quê? Por causa dos republicanos. Esse grande cidadão está entregando a maior parte dos votos que fazem diferença. Diferença, 40 e poucos deputados que tem no partido. Aí, os outros partidos, né, não vai ficar de fora. A festa é para todo mundo. Para atender o PP,
o partido do Lira, o governo negocia o Ministério do Desenvolvimento Social, governado pelo Wellington Dias, a gente comentou sobre isso já. Apesar de ser quadro histórico no partido, o Wellington Dias é senador licenciado, ele não ia ficar sem mandato, né? Não ia ficar fora da máquina, fora da brincadeira. Além disso, nos bastidores, avalia-se que o ministro não tem tido desempenho positivo à frente da pasta, já que comanda uma das principais vitrines do governo, mas não entrega na mesma proporção. O PP vinha se movimentando para tomar conta do Ministério da Saúde, mas o Lula não quis ceder, resolveu manter a Anísia Trindade, mesmo com as reclamações, e vocês viram que a Anísia começou a trabalhar bem, as demandas começaram a sair, vejam onde foram empenhadas as emendas, uma parte delas no Ministério da Saúde. Então, não, vamos ficar. Agora endireitou, tá tudo bonito, tá tudo bacana. E União Brasil, tá tudo certo, vai assumir o Ministério do Turismo. A única briga que ainda está no ar é se o PT vai entregar a Embratur. Porque a Embratur tá com o Marcelo Freixo, e aí, aí dá pra União Brasil, vão querer tirar o Marcelo Freixo, e aí vai ser aquela confusão, vai colocar o Freixo onde? É o último, questionamento que sobra. Voltando sobre o caso aí do Wellington Dias, aí ó, que eu digo, a demora do impasse do turismo é a questão da Embratur, né? O Elmar Nascimento, ele quer um ministério completo, que diz que a Embratur é a principal agência. Você tira lá, o ministério tá basicamente vazio, não sobra mais nada. Mas voltando à questão do Wellington Dias, acho que não vai cair não, viu? A turma do Lira aí vai continuar chupando o dedo. Primeira dama, que manda no Lula, gravou um vídeo com o Wellington Dias e tá ali, ó. Primeira dama manda recado para o Centrão e diz que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comandado por Wellington Dias, é coração do governo. Ou seja, esquece. E ainda que o Lira não assuma, né, algum coligado, o MDS, ele tem outros planos. Quem disse a turma do bastidor. Veja como é uma discussão bacana. Até agora a gente não falou de Brasil. Até agora a gente não falou de agenda propositiva, sabe, do que está sendo feito para melhorar a vida da população. Não, é só disputa pelo poder. Mas um dia essa disputa vai chegar ao fim e eles vão falar do Brasil. Eu achava que depois que Bolsonaro ficasse inelegível, as notícias da imprensa seriam, olha só, tá fazendo isso daqui, aquilo, outro, mas não. É fofoca de bastidor. Em alta com o governo, Lira tem conseguido apoio entre os petistas da Câmara para pressionar por mudanças na esplanada dos ministérios. Uma reforma só deve ocorrer no fim do ano. A turma já está vendo agora. Entre as alterações que quer, listam seus interlocutores. O Lira sugere o José Guimarães para o lugar do Padilha. O Guimarães é muito mais próximo dele do que o Padilha. E também existe um pedido para trocar o Rui Costa pelo Haddad. Bota o Haddad. O Haddad ali, na Casa Civil, para a coisa começar a andar. A Casa Civil é por onde passam as nomeações, né, para cargos, etc, tudo mais. E até a questão das emendas, por mais que o Padilha possa botar para andar, ainda depende, no final do dia, do Rui Costa meio que dar aval. Então, qual é a preocupação? Espaço. Espaço para os amigos. Né? Não é cabide de emprego, óbvio, não. Sempre pessoas extremamente técnicas, qualificadas, preocupadas com o nosso Brasil. Ai. E aí, para fechar esse primeiro tema, que eu falei para vocês. Olha que foto. Lira no meio, Baleia Rossi, né, ao seu lado, todo mundo ali junto, misturado, os petistas. Aí a Vera Magalhães fala assim, ó, percepção independe da aprovação da reforma tributária e decorre da ocupação de espaços desde 8 de janeiro. Em 6 meses, espaço do centro se alargou. Deixou de ser centrão. Deixou de ser do mal. Tá seguindo a cartilha do Lula, que a Rede Globo chancela? Sim, então é do bem. Então é do bem, é do centro. Ela diz, é de extrema relevância a discussão da reforma tributária, mas a análise de que o espaço ao centro se alargou desde o fatídico dia 8 independe dela. Trata-se de ótima notícia para a democracia e para o debate público, né? Ou seja, o centrão está cada vez mais perto do Lula. Logo, eles se tornaram centro. Qualidade, Rede Globo de produções, né? Parabéns a Vera Magalhães. Mas vamos voltar. A gente já fala da Globo também.
Vai voltar a falar da Globo. Porque talvez Bolsonaro possa estar mais certo do que ele mesmo imagina. Mas vamos por partes. Vamos por partes. O João Amoedo compartilha ali uma postagem do Novo, onde ele coloca ali uma imagem que tem um infógrafo sobre como cada partido votou. Quem votou a favor, quem votou contra, quem se absteve. E aí o João Amoedo diz que apenas 2 partidos votaram majoritariamente contra a reforma. O PL e o Novo. O que é estranho. Não o PL, mas o Novo. Porque o Novo é o partido dos liberais, né? Que a turma estudada, que sabe dos pormenores da economia. E o Novo tá contra a reforma tributária é uma coisa que chama atenção. Talvez a reforma tributária, não sei, precise de mais discussão. Por isso que eles votaram ou não, quem sabe. Mas o Amoedo diz, foram contra o projeto que vai melhorar o ambiente de negócios, desenvolver o país e facilitar a vida dos brasileiros. Talvez seja o ponto para o João Amoedo se perguntar por que a turma do Novo seria contra isso. Ou será que eles não são contra isso, mas este projeto necessitava de um pouco mais de discussão? Vamos por partes. Aí você vê o Glauber Braga, do PSOL, falar o seguinte: Federação dos Bancos, ou seja, a Febraban, que ficou conhecida no Brasil após o Paulo Guedes falar que a Febraban era a casa do lobby. Isso viralizou na época, ficou coisa. Não sei porque o Guedes falou isso, duvido, é um pessoal muito bacana. Fiesp, sendo governada aí a punho de ferro pelo José Gomes, sobrinho de consideração do Lula. Kim Kataguiri, MBL. Rosângela Moro, bancada do agronegócio, bancada fundamentalista, incluindo quase todo republicano. Não, tá demais. O republicano é puxadinho do PT. Amoedo, Lira, Cláudio Castro, Zema. Tenho que ficar ao lado deles elogiando a reforma tributária? Vou não. E assim, por mais que o Glauber Braga seja do PSOL, é engraçado. Você pode falar, o cara é do PSOL, é de esquerda, mas ele pontua diversas figuras engraçadas, ligadas à esquerda e ligadas a alguns setores que se dizem antipetistas, e todo mundo unido nessa reforma tributária. Que a primeira notícia já viram, né? O cavalo de Troia. Cada noite, na surdina, novo imposto. Tá. O Amoedo também, rapaz, por que o Novo tá contra? E aí ficam essas perguntas no ar. Aí eu fui dar uma lida, né? Tentar procurar a galera que tá contra a reforma tributária para ver alguns pontos que eles estão levantando. O Mário Sabino, que odeia Bolsonaro, todo mundo meio que deve saber, era do antagonista, ele agora escreve 2, 3 vezes por semana no Metrópolis, tem algumas crônicas, alguns artigos de opinião. Ele escreveu um texto sobre a reforma tributária. Um parágrafo dá para entender onde ele quer chegar com o seu texto. Reforma tributária foi um dia histórico. Graças à reforma tributária, o governo poderá escorchar o pagador de impostos mais rapidamente e perderemos menos tempo para ser escorchados. Estou falando que essa reforma, o governo vai ter facilidade agora na hora de colocar mais imposto nas costas do povo brasileiro. Aí ele começa, acho que esse é o segundo ou terceiro parágrafo, ele fala assim, viramos um país moderno de anteontem para hoje. Porque o governo poderá escorchar o pagador de impostos de modo mais simples e eficiente e ficaremos todos mais felizes porque perderemos menos tempo para ser escorchados pelo governo. Além disso, acabou. Ouça na versão Galvão Bueno a batalha fiscal entre os estados. Aí ele diz, quais serão as alíquotas sobre o consumo? Desde ser estraga-prazeres, ficou para a lei complementar. E aí, ao longo do texto, ele fala sobre o jornalismo, fala sobre alguns setores que se conectam com aquela primeira fase que eu marquei de amarelo, porque a tônica que ele dá é o seguinte, né? De ontem para ontem, o Brasil se tornou um país moderno. Tá tudo resolvido no Brasil. Tá tudo resolvido. E aí ele vai fazendo uma crítica como a imprensa agora sim. A imprensa que reclama... olha só, a imprensa diz que Bolsonaro transformou a questão da reforma tributária em um embate puramente político. Oposição por oposição. Sendo que não é assim. Odeiem Bolsonaro, digo a imprensa, mas se tenta ser justo, os posicionamentos de... o primeiro posicionamento de Bolsonaro, eu me recordo, foi nas redes sociais. Ele postou sobre a reforma tributária falando do imposto do pecado. Ele falou assim, implementar
saúde, botou carne, botou entre parênteses a picanha. Segundo posicionamento de Bolsonaro foi quando ele foi na Lesp, tá? Com uma jaquetinha preta, falou mais uma vez do imposto do pecado. Não lembro se ele já falou do IPVA. O terceiro posicionamento de Bolsonaro foi depois da inelegibilidade. Eu acho que esse foi o terceiro, ou foi o pânico e depois foi esse. Mas enfim, ou foi o pânico ou foi esse, foi a terceira e quarta posição. Esse é um vídeo que o Bolsonaro tá com a sacolinha, né? Camisa amarela, toda desgastada, já lavou um monte de vez, tá velha, precisando comprar uma camisa nova. Ele fala mais uma vez, depois do pecado. Essa ele já fala do IPVA e fala mais algumas coisas. Depois, ele vai no pânico, mais uma vez pontua alguns trechos da reforma tributária que estão chamando a atenção dele e que ele fica assim, rapaz, tá meio complicado. Olha isso daqui, olha aquilo outro. Leva algumas informações que estavam sendo divulgadas pela imprensa. E aí, no final do dia, colocaram ele que não, o cara tá contra porque o Lula é a favor. Simples assim. Tentando reduzir o debate. E aí o Mário Sabino fala sobre isso. Mas cadê o jornalismo? Pro jornalismo agora, os torcedores, né? O que importa é isso daí. É falar que o Lula venceu, o Bolsonaro perdeu. Pô, bacana. Agora o Brasil se tornou um país de primeiro mundo. Tá tudo resolvido. Sendo que não é assim. Sendo que não é assim. E aí ele deixa uma pergunta ao longo do texto. Cara, e os pontos que eles estão abertos? Como, por exemplo, a alíquota. Ele diz, não, deixe de ser estragaprazeres. Não, não fale da alíquota. Porque tá aberto. É a questão do IVA. E aí, do dia pra noite, agora a reforma virou boa, sensacional, etc, tudo mais, né? Como tudo tivesse resolvido. Com certeza, deve ter vários aspectos bons. Mas ainda assim, por que não pode questionar as coisas que estão acontecendo? Aí, como vocês sabem, a Globo é a assessoria de comunicação extraoficial do Lula, principalmente a Globo News. A Globo News meio que vem sendo até a tônica, né, de como as redes sociais de esquerda se comportam. Eles passam a narrativa, né, é o núcleo do gabinete do ódio, passa a narrativa, as redes sociais pegam a narrativa da Globo News, bota pra frente. Só que, por outro lado, o jornal O Globo fez um especial sobre reforma tributária. Você abre a nota, tem um menuzinho assim em cima para explicar sobre IPTU, IPVA, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais. E olha uma dessas matérias, esse especial sobre a reforma tributária. Reforma tributária. A alíquota base de imposto sobre consumo no país poderá ser a maior do mundo, aponta estudo. Descobriram agora que poderá ser, porque o próprio Valor Econômico, quando entrevistou o AP, no dia 28 de junho, a gente trouxe essa nota e falou, vai ficar perto de 25, longe de 30, ou seja, vai ficar mais do que 25. Todo mundo sabia disso. Aí diz, uma alíquota base superior a 25%, que todo mundo já sabia, que estava sendo honesto na análise, diante da aprovação da reforma tributária, tende a fazer com que o Brasil tenha, se não, um dos maiores IVA do mundo. Mas essa mesma imprensa foi aquela que pegou o estudo do consultor do Banco Mundial, que utilizou o IVA de 25 cravado, que todo mundo sabia que não seria 25 cravado, falou, não, vai ter aqui uma redução na comida de 1,7%. Pô, pelo amor de Deus, deixa de torcida. Aí a nota continua, para deixar bem claro. Benefícios fiscais devem elevar a alíquota base, que foi exatamente o que a AP disse. Quando o governo fez o cálculo de 25%, considerava que seria uma alíquota única. Não haveriam, regimes diferenciados. Não ia ter 50%, 60% a menos, zerado, não paga. Não, era uma só, é todo mundo, esse padrão. Já que agora tem diferenciação, vai ter que subir a alíquota base. Aí diz, era previsto uma alíquota de 25%, de forma a compensar a arrecadação dos tributos extintos, mas ainda sem considerar os benefícios aprovados na reforma. Com as mudanças no texto, incluindo a redução de alíquotas para alguns segmentos e majoração para outros, a tendência é que o IVA supere os 25%. Não é tendência, é uma certeza. Mas calma lá, calma que fica pior. Gustavo Brigagão, engraçado, né? Brigagão, sócio do Brigagão, Duque Estrada Advogados, ou seja, um especialista que a Globo escolheu a dedo, também avalia que a alíquota de referência seja ainda maior para suportar as renúncias fiscais estabelecidas no projeto da reforma tributária.
é uma consequência natural. Conforme afirmado por representantes de grandes municípios, estudos projetavam, antes da aprovação do novo texto ontem, uma alíquota média efetiva de 29,1%. Bem superior, portanto, à alíquota de referência de 25%. Com todas as renúncias citadas, essa alíquota média será ainda maior. O Marco Sintra, ele pode ser um cara mais à direita. Ele pode estar deixando a emoção falar mais alto. Mas não dá para deixar de lado os cálculos que ele tinha feito. Seria muito interessante que a imprensa tivesse chamado ele e falado: Marcos, explique seus cálculos. Porque o Marco Sintra tinha mostrado um alíquota, um IVA de 33,6%. Aqui o especialista da Globo está falando, aqui ó, representantes de grandes municípios já tinham feito alguma projeção que colocava 29,1%. Mas está tendo mais renúncias, ou seja, pode ser ainda maior, pode passar de 30%. E agora? E se passar? Quem que vai pagar por isso? Será que não seria interessante realmente ter tido um debate um pouco mais profundo da reforma tributária? Mas não para por aí. O PT, você vê, quer ir para cima dos aplicativos, para todo mundo trabalhar em carteira assinada. O Uber de carteira assinada é o sonho do PT. O PT adora carteira assinada. Só o Bolso gosta muito de trabalhar, né? Fugia da carteira assinada o tempo inteiro. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, o Globo fala o seguinte: risco de aumento de preços e pejotização. Ué, não, mas vai melhorar porque vai ficar mais simples. Vai ficar mais caro também, né? Não, mas de boa. Na visão de Alevato, do Bichar Advogados, os principais riscos que um IVA significativamente elevado podem trazer são o aumento de preço sobre o setor de serviços e o aumento da pejotização. E por quê? Vejamos. Ainda que se alegue que o imposto será suportado pelo consumidor final, podemos acreditar que nem todos os setores prestadores de serviços conseguirão repassar a majoração do tributo no preço e provavelmente terão que reduzir a margem. Vocês entendem isso aqui, né? Olha só. Possivelmente vai aumentar o preço do setor de serviços. O prestador de serviço, ele não vai poder passar tudo para você. Se ele passar tudo para você, colapso. Então vai ser meio a meio. Metade do prejuízo é do prestador de serviços e metade do prejuízo você arca. Pronto. Perdemos juntos. E o Lula ganha. Pronto. É mais do que justo. Mais do que justo. Será que Bolsonaro não está talvez certo de falar que precisa de um debate um pouco maior, que essa pressa, que tinha algo errado, que tinha algo estranho? 7 bilhões e meio, toda essa turma unida e misturada? Não sei, viu? Vamos continuar. E ele continua. Outro risco é o aumento da pejotização, né? CNPJ. As pessoas trabalhando por CNPJ ao invés de carteira de trabalho. Como a contribuição sobre a folha de salário não gera crédito, né? Você não pode falar: eu ganhei tanto, gastei tanto, só que se gastou como salário, você não gera um crédito para você mesmo, para você meio que abater. É mais ou menos isso daí, a ideia que ele quer passar. É melhor contratar uma pessoa jurídica, prestadora de serviços, do que firmar um contrato de emprego. O IBS recolhido pela pessoa jurídica prestadora será passível de creditamento. Aqui na Austrália, na maior parte das coisas que eu fiz na vida é sempre assim. Até hoje faz um serviço ou outro. Não, até outro não é sempre que eu faço um serviço ou outro. Para brasileiro a gente... Para brasileiro, né? Quando faz assim para particular, é um jeito. Mas quando faz para uma pessoa que tem uma empresa, né? E, cadê o ABN aqui? É o CNPJ do ABN. Você vai lá na ABN, pronto. Você recebe prestador de serviço, o cara deduz e fala: eu gastei isso daqui, e pronto, ele não paga imposto. Deve ser, porque quem paga é você no final do dia. Então pode gerar uma pejotização. Será que é isso daí? A tal seguridade social que o PT tanto defende? Não, que não pode ser assim, né? CNPJ é ruim, etc, tudo mais. Você vê que tem alguns contrassensos? E essas perguntas surgem um dia depois da aprovação. Depois daquela festa, daquele oba-oba da Rede Globo. Aí agora surgem essas perguntas. Beleza. Aí eu falei: talvez Bolsonaro esteja mais certo do que ele imagina. Tava passando ontem. E por alguma razão, não me pergunte por quê, eu me deparei com uma postagem desse cara. E eu fiz questão de trazer a biografia desse cara. Esse cara é um jornalista especializado na área econômica. Atualmente, ele
partner, né? Isso seria, não é partner, né? Sócio e editor na Aprenda a Acontecer, que é o portal de comunicação, um veículo de imprensa do Traders Club, focado no mercado financeiro. Criador e ex-colunista do Radar Econômico da Veja, trabalhou na Veja, Mainstream Media, na Folha e Agência Estado. Eu não sei se é o Estadão, não sei se é a mesma coisa. Então, assim, é um cara da área. Não é orelha seca, não é um blogueiro. Eu quis trazer aqui pra gente ver. É um cara que não é blogueiro. Talvez seja direito, talvez não seja. Mas pelo menos você vê. É um cara que escreveu em veículos de renome nesse país, em portais específicos de comunicação, não, né? De economia. E aí, olha só que engraçado. Olha o que esse rapaz postou. Sobre fatos e narrativas. Paulo Guedes nunca apoiou a reforma tributária por meio da PEC 45. A reforma dele era a Digitax, ou nova CPMF, e a desoneração da folha de pagamentos. Só para esse final da Globo, da pejotização, não parece que é um contrassenso com o que o governo defendia? O governo Bolsonaro? Você vê que a atual pode gerar, né, um problema na folha de pagamentos, que você vai demitir funcionário de carteira para ter um PJ. Engraçado, né? Mas vamos continuar. A PEC 45 nasceu no mercado financeiro, financiado, segundo ele, por Itaú, Natura, Ambev e apadrinhada por Baleia Rossi. Bom, o Itaú estava a favor. A Natura, meu Deus do céu, não precisa nem avisar, falar, né, dos vínculos com a esquerda. A Ambev, a Tabata Amaral tentou, celebrou, mas perdeu, que foi o cashback aí ligado a gênero e raça. Vejo gente dizendo que Guedes não conseguiu fazer a reforma. Sim, afinal ele nunca quis essa reforma. Avançou no que pôde para tributar dividendos, o que está parado até hoje no Senado, para retirar os impostos que recaem sobre o emprego. Ele foi nos dividendos para poder tirar o que está no emprego. A reforma sobre o consumo viria em outro momento. Por quê? Pois para garantir a empregabilidade e incentivar investimento, em vez de ficar com o dinheiro do rentista, né? Você coloca e ganha o dividendo, né? Dinheiro parado, ó, eita, tô ganhando só dividendo. Não, invista o seu dinheiro. Você quer ganhar, vai ter que investir, ganhar no mole, mas não, acabar com o paraíso do rentista. Era prioridade maior para Guedes e teriam efeitos imediatos. Vai em cima do rentista e tenta melhorar a empregabilidade. Será que o Guedes não estava certo nesse ponto? Eu acho que realmente o efeito seria mais imediato. A PEC 45 levará ao menos meia década, 5 anos, para produzir efeitos concretos. Meia década em um cenário dos sonhos, sem falar da aprovação no Senado. Ainda faltarão a criação de dezenas de leis complementares, a instalação de órgãos, sistemas e regulamentação. A base tributária e as alíquotas não são conhecidas. Falta muito ainda para falar em reforma. Será que Bolsonaro é tão louco assim como a imprensa está colocando? Será? Não sei, né? Parece que não. Olha, a gente só olhando aqui, grande mídia. Mas vamos continuar. Sobre o imposto do pecado. Comentei com vocês. Mostrei aqui ontem, destaque 28, que era para ver a questão do inciso 8º, parágrafo 6 do artigo 53, que é o nosso imposto do pecado. Mostrei essa postagem ontem que estava, ó, retirado o destaque 28, porque ia ser adiado a votação para ontem. Aí eu fui olhar a votação ontem. Ontem só foi votado 4 destaques e o 28 não tá aí. Tá o 27, aí pula pro 29. Depois pula pro 31 e 32. O 32 e o 31 e o 29, também o 27, todos são do PL. Todos. Mas, você vê aqui, ó. O 31 é sobre o artigo 156. O 29 é sobre o 156A. O 27 é sobre o artigo 19. O 32 é sobre o 53. Em tese, o imposto do pecado. O inciso 8º do 53 é o imposto do pecado. Só que, destaque para votações separado do inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 153. Aí eu fui lá olhar, né? Vamos ver que destaque é esse. Destaque 32. Tá aqui o texto.
Destaque para a votação em separado do inciso 2, do parágrafo 6, do artigo 53. Isso não é o imposto do pecado. Isso não é o imposto do pecado. O imposto do pecado é o inciso 8º do parágrafo 6. Aí que vem um ponto. Será que se atrapalharam na matemática, na hora de botar? Na verdade, não é nem no parágrafo 6, né? Porque o parágrafo 6 está aqui embaixo, ó. Tá sendo previsto. Nem precisaria ter o parágrafo 6 para ser o imposto do pecado. Era só inciso 8º do artigo 153. Em azul, o que o requerimento está falando. Integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos artigos 155, inciso 2, 156, inciso 3, 156A e 195, 5, inciso 5º. Não é sobre isso. Este em específico teve a votação, esse destaque 32, o PL perdeu, 336 por 132, e aqui é aquela coisa. A função dos deputados é tentar. Tentaram, protocolaram, essa é a parte deles. A vitória não dá para garantir. Mas assim como eu falei no vídeo ontem, eu achava que os deputados deveriam ter apresentado destaque para alguns itens. Eu vi apresentar aí no 153. Eu acho que também poderia ter apresentado para suprimir, tirar todo o texto, as modificações do 43 que estavam sendo propostas e também suprimir o termo impacto ambiental da questão do IPVA verde. Isso não aconteceu. Isso eu acho que foi erro dos deputados. Vencer é uma coisa. Vencer depende de voto. Mas protocolar o destaque, isso eles podiam fazer. Esse daqui, isso é uma nota na agência Suno, fazendo cobertura de notícias. Dizia que o Agnaldo Ribeiro falou, não vamos passar isso daqui, porque todo país desenvolvido tem imposto sobre bebida, fumo, etc, tudo mais. Aí eu não vi o pedaço da sessão, eu não vi o que estava sendo proposto, eu não sei o que foi pedido, mas eu acho, achismo meu, que não foi proposto mudar a redação. Porque se tivesse proposto mudar a redação para, em vez de colocar impacto ao meio ambiente e saúde, vamos mudar a redação para esse imposto vai recair sobre produtos ligados ao tabaco e bebidas alcoólicas, eu não vejo por que o Agnaldo Ribeiro iria falar que não vamos passar aqui, porque todo país tem imposto sobre fumo e bebida. Porque é basicamente você mudar o texto. Não sei se a turma tentou tirar. Também não sei se a turma tentou mudar, mas o Agnaldo Ribeiro não entendeu a discussão, etc, tudo mais. Não sei. O que eu sei é que foi para o Senado com o texto do imposto do pecado. E por mais que eu entenda que os deputados trabalhem, que os deputados fazem isso, que tem muita coisa acontecendo em Brasília, etc, tudo mais, o imposto do pecado, ele não era uma novidade. Ele vem sendo anunciado, pelo menos, falando assim, assim, de forma direta, que ia impactar saúde e meio ambiente. Não estava falando que ia ser algo fechadinho. Estava, inclusive, falando que ia colocar a questão do imposto do carbono. O AP falou isso, o próprio AP, pelo menos em 2 oportunidades. No início de março e no dia 1º de abril. Pelo menos em 2 oportunidades. Então, não dá para falar que foi pego de surpresa. Saíram mais notas sobre isso. No texto do dia 22, isso já estava. Então, eu acho que faltou um pouquinho de jogo de cintura. Ou pelo menos um pouco mais de cuidado. E eu fui atrás para tentar entender do artigo 28. Não aparece no site da Câmara. Eu tentei olhar o Twitter dos deputados, porque eles estão todos numa lista, eu fiz uma lista. Ninguém comentou sobre isso. Para explicar se teve destaque, não teve destaque. Enfim, o que aconteceu. Me decepciono. Vencer é uma coisa. Tentar é outra. Eu esperava uma tentativa e explicar para a população, né? E essa votação aqui, Kim Kataguiri do MBL, que falou, eu vou votar a favor da reforma, mas tem umas ressalvas, tem uma ressalva, o imposto do pecado está ruim. Não tá o nome dele aqui na votação. Acho que ele não apareceu para votar. Que só tinham 468 deputados. Acho que Kim Kataguiri foi curtir a sexta-feira. Esse é o turno do MBL, né? Ele deveria explicar porque o nome dele não aparece aí, né? Nessa questão do 53. Mas continuando, o Cláudio Dantas fala assim, ó, o imposto do pecado já vai inviabilizar a cervejinha prometida por Lula. Falta pouco para o gado entrar na lista, por dano ao meio ambiente. Sabe aquela picanha com gordurinha? E o Cláudio não tá errado, gente. Eu acho que assim, ó, passando, pode não ter problema na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, mas
se abrirá uma brecha gigantesca na Constituição. É uma brecha gigantesca. É uma brecha... Tá ali. E cabe à União. Cabe à União criar esse imposto. Ah, mas tem dificuldade. Tá na Constituição. Pra você tirar isso, vixe, é o TAPEC. São mais 308 votos em 2 turnos, passando pelo Senado. Eu espero de coração. Assim, eu sinto que as pessoas, principalmente os deputados, eles não estão entendendo a gravidade disso. Volto a falar, perder é do jogo. Mas eu não vi. Tem pelo menos uns 60 deputados mais à direita. Pelo menos uns 60. E eu não vi essa movimentação. Tanto que de quando Bolsonaro começou a falar para os deputados começarem a parar para ouvir o que Bolsonaro tinha, para começar a falar de uma coisa ou outra, foi quase uma semana, viu? Já teve isso, Bolsonaro avisando. Deputados. Aí, e os senadores? Pô, agora a gente vai cobrar o Senado, né? Agora tem que cobrar o Senado. No primeiro momento cobra os deputados, por quê? Porque o assunto está sendo debatido na Câmara. Eu vou cobrar o senador por quê? Se o assunto está na Câmara. Não faz sentido, né? O Jorginho Melo diz: não houve um único dia em minha trajetória como congressista que não tenha saído em defesa de uma reforma tributária. Mas não é que vimos ontem. A luta continua. Eu tô nessa. A matéria vai para o Senado e continuaremos tentando frear pontos absurdos que prejudicarão o nosso Estado. E, pelo amor de Deus, pelo menos o imposto do pecado tem que mudar esse texto. Tem que mudar tudo que bota lá. Fume bebida alcoólica. Deixar amplo. Que impacte saúde e meio ambiente. Isso vai dar ruim, gente. Vai dar muito ruim. Não quero ser alarmista, mas isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Enfim. Ontem eu comentei para vocês, de manhã, olha a hora dessa nota, saiu às 4h15 da tarde. Ontem eu comentei que eu havia conversado comigo meu, tem experiência, acompanha as coisas, etc. Mas ele falou, pô, às vezes falta por partido, até para dar os deputados. Eu falei, pô, nem todo deputado sabe, estudou direito, etc, tudo mais. Falta aquela assessoria jurídica, um parecer para explicar, cara, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, até pro cara embasado na hora de falar. PL no Senado vai pedir simulações para definir voto sobre tributária. Vai. Mas por que o PL não pediu isso antes? Por que o PL não pediu isso antes? Então, eu não estava de todo errado, né, quando eu falei isso. Antes de definir sua posição na votação da reforma tributária, o PL do Senado quer que a Casa faça uma série de simulações para entender o impacto das mudanças apontado por alguns setores da economia. Carlos Portinho diz que irá exigir estudos para entender quem irá pagar a conta da reforma tributária. Exatamente isso. Ter o material para tomar decisões. Qual foi? Vem. Jump. Eita. Tempão que tu não aparece aí no vídeo. Dá um oi pra galera, ó. Dá um salve aí. Vai pra onde? Ah, ela sentiu tem um prato aqui em cima. Tá, tu vai comer. Toma. Ela veio pra lamber o resto do prato. Foi por isso que veio, tá vendo, né? É só interesse do Centrão. Centrão. Cachorra do Centrão. Só interessado no Venha Nós. Ficar fazendo zoada. Yeah, she's here. A gente tá perguntando se o nome tá aqui embaixo. Aí outra coisa que teve muita confusão. E que parece que tá tudo resolvido. Tarcísio e Bolsonaro se reconciliam após encontro em Brasília. O governador de São Paulo disse ao ex-presidente que amigo é aquele que diz o que você não quer ouvir. Relatam aliados. Aí fala, não, o ex-presidente respondeu que vai trabalhar para modificar o texto da reforma tributária no Senado. Vamos melhorar o texto no Senado para seguir juntos. E é por isso que eu gosto do Jair. O Jair não desiste. Se o Jair não desiste, eu também não desisto. A gente vai. A meta agora é no Senado. Temos que mudar o texto. E aí a CNN, com um veículo bem descarado, a reforma foi aprovada por 382 votos favoráveis, inclusive 20 do PL de Bolsonaro. Sabe aquele papo ridículo? Ai, mas teve deputado do PL que votou. Pelo amor de Deus, gente, vai levar quanto tempo para entender que o PL não é um partido que todos os deputados são direita? Quando? Vai ficar até quando nessa? Pelo amor de Deus. Até quando? Até quando? Tem 99. Aí 20 votou, tá? E os outros 79. E aí? Rapaz, é duro, hein? Duro, hein? Mas o tempo todo enchendo o saco sobre isso. Ainda falando desse caso de Bolsonaro e Tarcísio,
Essa daqui foi a fala de Bolsonaro para a CNN. Bolsonaro falou isso para a CNN. Ali, ó, a CNN, Bolsonaro disse que a reunião com o Tarcísio foi positiva, tudo 100%. Dialogar é sempre bom. Talvez as pessoas não saibam que as pessoas podem ter desavenças, mas dá para conversar. Não precisa cancelar todo mundo no primeiro momento. Críticas, ok, mas cancelamento, calma, calma. O ex-presidente Bolsonaro afirmou que a reunião com o Tarcísio foi positiva, tudo 100%. O encontro durou cerca de 1h30. As informações são do Leandro Magalhães. Voltamos o que era antes. Tudo 100%. Conversa positiva. Disse Bolsonaro à CNN. Eu quero comentar aqui é o seguinte. Se eu acho que o Tarcísio errou, eu acho que o Tarcísio errou. Eu acho que o Tarcísio foi muito infeliz de ter aparecido ao lado do Haddad, de ter falado a questão de 95%. Eu acho que se o Tarcísio tivesse encontrado com o Bolsonaro antes, talvez não tinha acontecido isso. Talvez o diálogo seria muito mais bacana. Talvez o Bolsonaro iria exprimir para o Tarcísio, eu tô preocupado com esse item, com esse outro item, etc. E o Tarcísio poderia ir lá, sabe, que fala assim, pô, beleza, eu entendi o lado de Bolsonaro. E falar, pô, Bolsonaro, quais são os problemas pra você? Não, o problema pra mim, Tarcísio, é isso, isso e isso. Pra mim tá ruim. Aí eu tô perguntando, e se eu resolver? Se eu resolver, tá resolvido? Não sei. Talvez o Bolsonaro fale, não, se resolver isso daqui, eu libero a bancada. Falar que sim pro PT não dá, mas libera a bancada. Libera a bancada, essa é agonia, fico quieto. Aí não, aí foi lá, coisa... Mas enfim, rolou. As críticas pro Tarcísio, eu acho que são válidas. Acho que a população tem sim direito a ficar chateada. É duro ver o cara do lado do PT. Todo mundo é ser humano. Só que, aí que vem um ponto. Quantos de vocês viram pessoas falando o seguinte, né? Pô, mas o Tarcísio tá fazendo isso aqui, aquilo outro, etc, tudo mais. E quantos de vocês viram, né, em quantidade de postagens, um negócio assim que é como assim, acabou, virou João Dória, virou isso aqui, aquilo outro, ó, virou o novo patati patatá. Eu acho que esse tipo de postagem foi muito maior. O Tarcísio, ele é passível de críticas? Com toda certeza. O Tarcísio pode melhorar, abrindo mais espaço para ele de São Paulo? Com toda certeza. Mas falar que a maior parte dos comentários estava gerando em torno disso, de pontuar onde está meio ruim, não foi isso que aconteceu. No final do dia ficou uma parte querendo tirar vantagem, principalmente a imprensa, para desgastar Bolsonaro. Uma galera tentando tirar um proveito político para si de um lado. Uma galera tentando tirar proveito para si do outro lado. E as pessoas que tinham realmente suas críticas pertinentes, que tem gente político, parlamentar do PL, não teve tanta repercussão. A turma usou o fato político para no fim do dia fazer o quê? Tentar desgastar Bolsonaro. E tentar desgastar pessoas importantes. E não é só o Tarcísio. Não é só o Tarcísio mesmo. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Ontem eu vi algumas postagens que eu acho que são bem relevantes. Carlos Bolsonaro ele postou o seguinte, ó. O jogo de dividir para conquistar sempre deu certo. Hoje criaram um Arapuca para que, de outro modo, toda a sua agenda continue acontecendo, agora sob mais outro aspecto político. O mais estranho disso tudo é que isso me cheira a distanciamentos propositais vindo de dentro. Gente, não dá pra negar. Tem uma parte do entorno de Bolsonaro que acha que Bolsonaro tem que mudar. Que é um cara muito maluco, que fala demais, que não é assim, que tem que ser um cara mais polido, né, etc. Mas não dá pra tapar esse sal com a peneira. A turma reclama muita coisa. Não é aquele assim, Bolsonaro, não atravesse a rua pra pisar casca de banana. Esse daí é o amigo. Tem uma galera que quer mudar a essência. Negar isso é tapar o sol com a peneira. E o Carlos tá falando disso. Não dá pra negar. Teve gente que usou esse episódio do Tarcísio pra ganhos próprios. Estranho? Não. Corrigindo. Cristalino. Isso ocorre desde muito antes das eleições. Pra não deixar dúvida. Mas muito tempo isso vem acontecendo. E direto as pessoas caem nessa mesma conversa. Aí você vê. Boca de latrina e queixada. A Tuzanera analisa que Tarcísio corre risco de perder base que o elegeu, o bolsonarismo. Já Boca de Latrina conta que a ordem dos filhos de Bolsonaro para as milícias digitais. Ordem, gente. Ordem. Que ordem que teve? Meu Deus do céu. É transformá-lo no novo Wilson Witzel. Olha só. Se o cara é tão burro, não tem outra palavra, é burro,
que nem para falar assim, não, transformar o Tarcísio no Dória, transformar o Tarcísio no Moro, transformar o Tarcísio no Patati, não vai entrar, nem isso. Não teve uma única postagem na internet comparando o Tarcísio com o Witzel. Não teve nenhuma. Porque quem é o Witzel na fila do pão? Ninguém nunca se iludiu com o Witzel. Onde tinha um certo desgaste, podia ter vindo aí, nem do Dória assim. Tá mais pro Patati Patatá e o Moro. E olhe lá. Então é pura narrativa. Alguém com ambição desmedida de ser presidente da República e que para isso pisaria até no pescoço da mãe, ou seja, no pescoço de Bolsonaro. O Carlos fala assim, ó, fake news, essa emissora é a escória do Brasil, lixos, podres, desonestos, sujos. Pedir pra vagabundo tomar vergonha na cara não adianta, mas se chegou nesse nível de Globo News comentar, é fato que eu tô muito certo de onde vem todo esse furacão criado. E também não é de hoje. Pra vocês terem ideia, vocês sabiam, e falo pra vocês com coisa, de convicção, o termo gabinete do ódio não foi criado pela imprensa. Não foi criado pela imprensa. Veio de dentro. Veio de dentro. Pessoas que estavam insatisfeitas da época, estão mais à direita. Criaram isso daí. E vocês devem ter acompanhado ao longo do governo Bolsonaro também a quantidade de pessoas que falam, não, Bolsonaro tem que se afastar de seus filhos. Não, Bolsonaro tem que se afastar daquilo outro, etc, tudo mais. Aí o Carlos ainda comentou essa postagem. A menina falando do Eduardo Paes. Não sei se ele pegou o bonde pra só comentar sobre o caso, porque muito que ele fala acaba repercutindo na imprensa. Essa daqui saiu uma matéria no Lauro Jardim, acho que agora de manhã, o Bela Megali. Eu não trouxe porque são as especulações da imprensa. Entre as especulações da imprensa aí, a minha especulação, prefiro eu. Aí ele fala assim, ó, vai ser reeleito com folga. Não é o que desejo, é o que eu vejo. Enquanto isso, tem gente caindo no papinho do politicamente correto, querendo angariar apoio de mulher, jogando o jogo da esquerda, numa boa. Então ele tá falando, a oposição no Rio de Janeiro, e obviamente a oposição não é só o candidato, é todo o movimento, pô, coisa tá meio complicado. Ele não tá falando só do Rio, ele tá falando a nível nacional. Então tá rolando esses embates. Quando você olha essa questão do Tarcísio, além da questão da reforma tributária, além dos erros do Tarcísio, teve uma certa ampliação. Aí você vê, todo mundo tentando tirar sua lasquinha. Mônica Bergamo, em parceria com João Camargo da CNN, Grupo Esfera, amigo do Lula, membro do Conselhão do Lula, que organizou vários almoços entraram pro Lula. Tarcísio tirou o bilhete da loto premiado a levar bronca de Bolsonaro. O desentendimento de Bolsonaro com Tarcísio fez a popularidade do governador crescer entre os empresários. A informação é de João Carlos Camargo, fundador e presidente do Grupo Esfera. E que tem, olha só, que tem entre seus 49 associados, alguns dos maiores banqueiros e empresários do país. Meu Deus, que é propaganda pura da Mônica Bergamo com João Carlos. Isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo. Ridículo. Aqui é já tentando minar Bolsonaro. Já tentando minar Bolsonaro, jogar Bolsonaro contra as pessoas. Era ridículo o que acontece. Como a imprensa consegue ser podre. Ainda sobre o Tarcísio, já chegando aqui quase ao fim, nem vai dar pra comentar do Dilma, mas tem umas coisas que até é muito similar ao imposto do pecado, mas a gente comenta amanhã. Eu vi uma postagem ontem que eu falei, cara, talvez eu não falasse tão bem com poucas palavras. Concordo aqui em grande parte, uns 80%. O Rafael Gloves é um cara que acompanha mais assim a questão do mercado financeiro, parte econômica. Cara que olha, acho que as questões de forma mais técnica que ideológica. Então acho que é uma linha muito mais até similar como o Tarcísio vê o mundo. E ele fala assim, ó, eu vou mandar real. Cobra do Tarcísio algo que ele nunca foi. Direita. E eu não acho que ele tá falando de direita. Acho que seria assim, conservador. Vamos ver, por isso que eu falei, eu concordo talvez 80%. Cobra do Tarcísio algo que ele nunca foi, um conservador. Não, tá sendo um liberal. Trabalhou no governo Dilma, no governo Temer. Se mostrou, acima de tudo, um executivo muito bom, que revolucionou a infraestrutura brasileira com orçamento porco quase nulo. Fez um trabalho bom como ministro. Torço para que, com sua competência, faça de São Paulo um lugar menos miserável. A ele cabe apenas fazer isso. Exigir dele um combate ideológico, sua inocência, o desespero, provando que a falada direita brasileira não existe e que sua única materialidade foi a figura do Bolsonaro. É exatamente isso. As pessoas olham para os políticos e falam, todo mundo acha que vai ter um bolsonarinho ali. Não, gente. Bolsonaro só tem um. Me perdoa.
E isso daqui não desmerece o cara. Um ou outro embate ideológico o Tarcísio deve comprar, até já comprou. Como, por exemplo, a questão do metrô, que a gente comentou aqui em vídeo. Ele pegou lá o metrô e mudou o nome para Fernão Dias. O pessoal judicializou, o Ministério Público derrubou. Vai voltar a ser Paulo Freire, porque a pesquisa não foi feita do jeito que deveria ser feita. A pesquisa com os moradores da região. Não. Foi feita, etc. Então vai ter que derrubar, vai ter que voltar a ser Paulo Freire. Você entende como são as coisas? O Ministério Público também é assim, né? Mas volta a falar. Dá pra cobrar? Dá pra ficar chateado? Com toda certeza. Dá pra querer mais espaço? Com toda certeza. Mas achar que não, que o Tarcísio vai entrar, que ele vai combater como o Bolsonaro combateu, isso não vai acontecer. Então tentamos criar também assim uma como é que se diz? Uma esperança, não é esperança, né? É traçar uma meta relativamente inalcançável. Calma, vamos tentar aqui pegar a meta e tentar colocar assim na estimativa, né? Em um ambiente, não, isso aqui é alcançável, isso daqui é possível de se imaginar. O cara não é o João Dória, óbvio, mas o cara também não é Bolsonaro. Nem 8, nem 80. E para além disso, ainda que você fala, pô, mas o Tarcísio tá me parecendo menos de 40 do que mais perto de 80. Beleza, mas ainda assim, você acha que é prudente romper de vez? Não vou conversar com o cara. O cara é governador de São Paulo, não vou conversar. Vai ter eleição no que vem. Não quero proximidade com o governador de São Paulo. Por mais que a cidade de São Paulo seja o terceiro maior orçamento do país. Que Bolsonaro vem repetindo isso constantemente. A importância de São Paulo. Terceiro maior orçamento do país. Só perde pro estado de São Paulo e pro orçamento do Brasil inteiro. Não vamos ficar perto, cara. Vai ter eleição em 2026. Não quero nenhuma proximidade. Não vou conversar com ele. Então calma, gente. Entre o 8 e o 80, minimamente, eu acho que não tem ainda o ponto para você de não. Conversamos, resolvemos, discutimos, quebramos o pau. Mas a coisa foi indo. Normal ficar chateado. Agora, partir pro cancelamento, acho meio imprudente. Se essa palavra do meu negócio é prudente sofisticação, não é sobre isso. Mas você entendeu o que eu quero falar. E, voltando só para reforma tributária, com o que a gente expôs aqui, com as matérias da própria imprensa. Será que Bolsonaro é um louco, é um lunático? Que tá gritando só porque é o Lula? Ou será que realmente existem alguns pontos que merecem um questionamento? As reais intenções da esquerda, a Gleisi falando de justiça social dentro de uma reforma tributária, os acordos que foram feitos pelos votos do Centrão, entrega de possíveis ministérios no futuro, emenda a cavalo de Troia, o próprio Estadão tá chamando, a Globo falando de um encarecimento de serviço, né, que o prestador de serviço vai ter que reduzir a sua margem e o consumidor ainda vai pagar um pouquinho a mais. Aumento de pejotização, essa possibilidade que é real. Então, será que esse cara realmente é louco? Eu acho que não. Passo o pano? Com toda certeza. Minha opinião aqui tem um viés? Creio que sim. Mas por mais que minha opinião tenha viés, matérias da imprensa. Briguem com a Globo, briga com o Estadão, briga lá com o cara que tá no Traders Club, que era da Veja, era da Folha no passado. E é isso. É isso. Vamos lá, Jair. Tamo junto. Brincadeiras à parte. Se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um Tony Valeu, tem um P na descrição. Tem outros brasileiros. kimpai.com.br. Todo o resumo desse Brasilzão dos últimos meses. Essa semana agora é dia 15, que é sexta-feira, eu acho. Sexta-feira sai o Atlas de Maio. Com certeza vai sair dia 15. Com certeza. E é isso. Se der pra compartilhar, fico feliz. Se não der, volte amanhã. E volte mesmo que você possa compartilhar. Fico por aqui. Que grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!